Boa noite, queridos, a paz. Vamos falar um assunto que eu acho que é comum para todos. Acho que nessa época todo mundo reflete um pouco sobre o tempo, né? O tempo que tem, o tempo que passou, o tempo que perdeu, o que fez, o que deixou de fazer, o que poderia ter feito, o que poderia ter feito melhor, não é? Aí a gente começa a fazer uma série de promessas para o ano que vem. Eu não vou nem contar aqui que a primeira delas é emagrecer, não é? Ir para academia, eu vou acordar mais cedo, mas a comunhão com Deus, vou ser mais espiritual, buscar mais intimidade com Deus e daí por diante. Vou me organizar assim, me organizar assado, e tudo isso envolve tempo. E no dia a dia? E depois que passa um novo, uma semana, um mês, né? O que a gente faz com o nosso tempo? Deus trabalhou muito essa mensagem em mim. Fui experimentada fortemente. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler do versículo de 1 a 8. O título desse texto é Tempo para Tudo. Podemos? Amém? Começa assim. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Deixa a sua Bíblia aberta, tome o seu assento. Glória a Deus. Ok? Né? Esse, muitos dizem que é um poema clássico da parte de Salomão. Mas eu diria que é muito mais que um clássico, que um poema. Longe de ser aqui uma filosofia. Esse texto aqui revela um mistério de Deus, um mistério dado a Salomão sobre propósito, eternidade, obediência e vontade de Deus. Por quê? Ele foi revelado a Salomão. E isso conecta com a eternidade de Deus, que Deus colocou no coração do homem. Porque, quando se fala homem, entenda-se que é homem e mulher, a espécie humana. Então Deus colocou a eternidade no coração do homem e trouxe essa revelação para Salomão. E esse texto ecoa e vai ecoar em todo o tempo, durante todos os séculos, até a volta de Jesus. Por quê? Porque é a vontade de Deus, revela a vontade de Deus pela obediência. Né? E Salomão aqui ele não fala do tempo como um destino cego, como se você estivesse vivendo dia após dia numa situação sem saída, porque cada um vive um tempo. O meu tempo é um, o tempo da Eliane é outro, o tempo da Esther é outro, o tempo da Luciana e da Júlia é outro. Então nós vivemos em um tempo, numa época, mas que cada um vive um tempo de maturidade espiritual diferente. E essa é a revelação que Deus quer trazer para nós, né? De você refletir em que tempo que você está. E qual a chave desse capítulo, dessa palavra, que pode mudar a nossa forma de viver? Então, essa chave, ela pode nos libertar da nossa ansiedade, da nossa pressa, ela pode alinhar a nossa vida ao propósito que Deus tem para nós hoje. Se nós buscarmos o discernimento, o entendimento daquilo que verdadeiramente Deus quer falar com cada um. Porque o problema maior é que nós não entendemos, às vezes, o tempo que nós estamos vivendo. Aí nós olhamos para o outro e falamos assim, por que Deus fez na vida de fulano e não fez na minha? Por que está acontecendo isso com fulano e com ciclano não acontece? Por que não acontece comigo aquilo? Por que Deus derramou bênçãos na vida de um e não derramou na minha vida? Porque nós estamos vivendo em tempos diferentes. Deus está preparando cada um para receber aquilo que lhe é devido, no seu devido tempo, de acordo com aquilo que nós estamos semeando. Porque o que a Bíblia diz, aquilo que o homem semeia, é o que vai colher. Você não planta uma manga e no dia seguinte você vai lá e a manga já está lá. Assim? Então nós semeamos num tempo e colhemos naquele tempo. Muitas pessoas já estão na época da colheita. Muitas pessoas colheram e deixaram passar o tempo, perderam o timing, né? Aí, o que eu perdi? Quando vejo, eu passo
passou a oportunidade de usufruir de bênçãos, passou, poxa, tive a oportunidade, não fiz, tive a oportunidade, não falei, tive a oportunidade, não me realizei, agora o tempo passou, não consigo mais fazer nada. Que acontece isso também. Né? Então, é essa a chave que Deus quer trazer hoje. E Salomão aqui ele lista 14 situações e contrastes. Né? São 28 contrastes, 14 situações que nos ensina que a vida é feita de ciclos. E que cada ciclo, entre os ciclos, entre cada contraste, existe um processo a ser vivido. Né? E o exemplo, o intervalo entre o berço e a sepultura, um nascer e um morrer, existe um processo. Que processo é esse? A vida. Né? E a vida nos surpreende a cada dia. Por quê? Porque a gente não enxerga na curva. A gente só enxerga aquilo que está diante do nosso nariz, nossos olhos. A gente não enxerga na curva. Mas Deus sim. Passado, presente e futuro estão nas mãos do Senhor. Amém. Né? E Ele dá justamente esse tempo. Por quê? Porque se vivermos sem discernir cada ciclo, nós viveremos frustrados. Se nós vivermos sem esse conhecimento, que muitas das vezes nós vivemos uma vida inteira, até descobrir que a gente estava no tempo errado, a gente vai colecionando o que? Frustrações. E frustrações é o que? A falta de fé. Porque a gente vai vivendo na pressa do nosso relógio. E isso gera o quê? Gera dor. Viver fora do tempo gera dor. E isso a gente sabe. Isso a gente viveu, a gente vive. Que a colheita, ela é obrigatória. Plantio e colheita é o único princípio na Bíblia que não precisa de fé. Não precisa você ter fé. Porque de qualquer forma você vai colher, crendo ou não. Você vai colher. Então, se você não semeia no tempo certo, para colher, não colhe no tempo certo, você gera frustrações, gera dor, né? E a pressa é inimiga da fé. Quem disse isso foi Spurgeon, né? O resultado é vazio espiritual. A pressa nos rouba o entendimento, nos rouba o conhecimento daquilo que Deus tem para nós. A pessoa que é apressada, ela corre na frente de Deus. Ela quer correr na frente de Deus. E ela acaba tropeçando. Ela não respeita o processo. Já o homem que espera no Senhor, ele tem o resultado certo na hora certa. Que busca o conhecimento, que vive no tempo do Senhor e na obediência. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo hoje convida a cada um, o discernimento de que tempo você está vivendo. Se você está vivendo no tempo do leitinho espiritual, se você está vivendo no tempo da maturidade espiritual, se você está no tempo da colheita, ou se você está no tempo da semeadura, em que tempo você está? Convido você a fazer essa reflexão aqui, o restinho do mês de dezembro. Quanta coisa Deus pode falar, quanta coisa Deus pode tratar, quanta coisa Deus pode transformar antes da virada do ano. Para que não seja só mais uma virada no calendário. Para que a gente realmente tenha um ano marcado pela bênção de Deus, pela glória de Deus na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nas tuas finanças, na tua profissão, em todas as coisas que você, nos relacionamentos pessoais e interpessoais. Quanta coisa Deus pode mudar. Leia todo dia para buscar o serviço do Senhor. Até ouvir Deus falar com você. Porque você falar e Deus ouvir, Ele ouve o tempo todo. Mas é ler e meditar até você ouvir Deus falar. E não reclamar do tempo que você está vivendo. Não reclamar se você ainda não está vendo frutos na sua colheita. Não reclamar daquilo que você está semeando. Muda a forma. Muda a configuração. Deixa eu falar, muda a configuração. E tudo vai dar certo. Amém. Porque Deus tudo sabe, Ele tudo conhece, Ele tudo vê. Amém? Amém. Estão reflexivos? Sim, é para refletir, mas é para refletir mesmo. Né? E tudo tem seu tempo determinado, não sugerido pelo homem. É determinado. Significa o quê? Que existe um planejamento de Deus.
Já existe uma coisa certa, os planos de Deus a gente sabe que não podem ser frustrados. Antes que o mundo existisse, já existia esse plano de Deus, já havia uma ordem estabelecida. Porém, nem tudo que acontece é a vontade soberana de Deus. Romanos 1, por exemplo, trata, quem for espertinho anota, Romanos 1 trata da corrupção da raça humana, né? E Deus alerta o homem desobedece. E por causa da dureza de coração, chega uma hora que Deus faz o quê? Entrega o homem às suas paixões. E por causa da dureza de coração, ele deixa o homem avançar rumo à sua destruição. E ele entrega o homem à disposição mental reprovável. Porque quando a mente é a mente que manda. E quando ela entra em depravação. Por quê? Porque não quiseram obedecer. Não é a vontade boa e agradável e perfeita de Deus. Para nenhum de nós. Porque a palavra do Senhor garante. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos sejam resgatados. Quantas feridas emocionais podem ser evitadas se a gente obedecer a Deus? Quantos casamentos podem ser salvos? Quantas sociedades poderiam deixar de ser desfeitas? Quantos relacionamentos de pais para filhos? Se aprendêssemos a discernir essa vontade de Deus, se aprendêssemos a discernir o tempo de Deus. E ainda, no verso 1, parte B, diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. A língua grega tem duas palavras para tempo. A palavra cronos, que lembra cronômetro, né? É o tempo medido em segundos, horas, dias, meses, anos, né? Décadas, séculos, milênios. E o tempo kairos, que é o tempo oportuno, é a hora certa. É o tempo que as coisas acontecem com propósito, com resultados certos. Como eu falei no começo, é o tempo de cada um, é o tempo que cada um está vivendo. E Deus trabalha no kairos. É o tempo da eternidade, Ele não trabalha no nosso tempo cronológico. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto tempo você tem de idade, não importa quanto tempo você tem de trabalho, Deus trabalha no tempo da eternidade. É o tempo certo, é a plenitude dos tempos. O choque entra justamente quando nós queremos adiantar as coisas, nós queremos adiantar os processos, forçar portas, colher onde não semeou. Quando é tempo de falar, a gente quer o quê? Falar, né? Quando é tempo de falar, a gente se cala. Então, o choque existe justamente o que eu falei, de não discernir o tempo. E as frustrações aumentam, a ansiedade aumenta, a incredulidade aumenta, né? E a chave que está em Eclesiastes é que o poder da vida não está em acelerar. Sabe quando que eu aprendi a desacelerar? Que a gente vivia nessa vida, né? Hoje em dia a gente também vive nessa vida, mas tem hora que eu falo, chega. Quando a minha mãe esteve doente. Aí que eu percebi, tive esse discernimento, caramba, o meu tempo é um. O dela é outro. Então, para sair com ela, eu já não podia andar igual a louca. Não gosto correndo lá. Eu tinha que andar no tempo dela. Eu tinha que fazer as coisas no tempo dela. Para estar ali com ela. Ou eu estaria ali com ela, ou não estaria. Então, eu comecei a ter esse discernimento das coisas. Porque a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que tinha uma hora que você tem que parar tudo. E não tinha jeito. Então, eu tinha que colocar propósito naquilo ali. Senhor, que seja tudo para a glória do Senhor. E deu certo. Nós passamos situações que a gente se perguntava depois, conversando, falei, gente, Juliana, como é que a gente se sustentou nesse tempo? Como é que as coisas funcionaram nesse tempo? É Deus purinho. Amém. É Deus purinho, porque pelas nossas forças nada aconteceria. E nada do que eu tentasse fazer iria dar certo, nem cuidando dela e nem as outras coisas. Então eu falei, caramba, eu tenho que mudar o meu tempo das coisas, o tempo de agir, tudo eu tenho que mudar. E foram 2 anos assim, 2 ou 3 anos assim, para a glória do Senhor. E Deus sustentou, tanto ela na doença,
quanto a nós, tanto fisicamente, tanto a nossa despesa, tudo que você precisava. Nada faltou. Deus trabalha quando você se dispõe, põe propósito naquilo que você precisa fazer, busca o propósito do Senhor e tudo que você faz, mesmo que você não entenda, coloca o propósito que você faz. Senhor, eu quero fazer para a tua glória, para que o seu nome seja exaltado. Porque a soberania de Deus sobre o tempo está em todos os acontecimentos, está em todas as coisas, em todos os tempos que a gente vive. E o nosso erro também é achar que Deus é unidimensional. O que é isso? Deus é Deus da vida, mas não é Deus da morte. Ele é o Deus da paz, mas não é o Deus da guerra. Deus é o Deus do amor, mas não é o Deus do ódio. Deus também é o Deus do ódio. Sabia que há coisas que Deus odeia? Deus abomina o mal, Deus odeia o mal. Deus, ele é tanto de um ciclo como de outro ciclo. E é também o Deus que está no meio ali, naquele processo ali no meio. Que a gente vive, muitas das vezes a gente não entende, a gente não vê, mas ele sabe. Você está vivendo um processo, mas quando chega no final você fala, caramba, tinha um propósito de Deus. E às vezes a gente fala, ó, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Agora você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender. É exatamente aí você percebe que Deus estava naquele negócio. Você percebe que era Deus que estava fazendo. Na entrada do pecado, lá no Éden, até a morte passou a ser uma bênção. Todo mundo tem medo da morte. Ninguém quer pensar na morte. Mas Deus é Deus da vida, Deus é Deus do nascimento e Deus é Deus da morte. Imagine uma pessoa acamada, sofrendo dores ou sem poder respirar, que não tivesse a oportunidade de morrer, a possibilidade de descansar. Então até a morte passa a ser uma bênção. Por quê? Porque lá em Apocalipse 14, 13, fala assim, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Ainda no versículo 2, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Você planta, você colhe, você arranca. Trazendo para a linguagem espiritual, lá em Isaías, Deus plantou Israel como uma vinha. Isaías 5, 1 a 7. Só que a vinha não produziu o que era planejado, o que era esperado por Deus. O que Deus fez? Deus arrancou a vinha e mandou aquele povo para o cativeiro. O rei foi envergonhado, a nação foi envergonhada, porque era conhecida como a nação que se chamava pelo nome de Deus, foi envergonhado e o rei foi preso como um animal, acorrentado com aquele negócio de ferro no nariz, que eu esqueci o nome. Está relatado lá em 1 Crônicas 36, 17 a 21. A nação foi totalmente envergonhada, Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro. Né? E no Evangelho de João, tem essa advertência para mim e para você. Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6. A consequência: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E a semelhança do ramo e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Então qual é o segredo aí? Permanecer. Se alguém não permanecer em mim. Mas essa é a vontade de Deus para mim? Para você? Para os nossos filhos? Para os nossos netos? Não. Um pai, um pastor batista, acho que vocês já devem ter ouvido falar. Ele é escritor também. E ele diz que o problema nosso é não acreditar no que Deus tem e nos contentarmos com aquilo que é pequeno demais, com aquilo que é limitado demais, quando Deus nos criou e nos salvou para amá-lo, desfrutá-lo, conhecê-lo e conhecer a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade é o que? É viver em Deus, é andar em Deus. Tempo de chorar, prepara o tempo de rir. Quando está chorando, ninguém quer. Quando está sofrendo, ninguém quer. Mas é esse tempo que te prepara para rir e para saltar de alegria. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. A vida é feita de olá, seja bem-vindo, mas também é feita de adeus. Vai com Deus. Tá vendo, amém? Amém. É desse jeito. Ajuntamento e separação. Porque uma separação amistosa, harmoniosa,
é muito melhor do que uma convivência conflitante. Foi assim com Abraão. Abraão chegou uma hora, e quando Deus chamou ele para ir para uma terra que ele prometeu, ele levou Ló. Mas chegou uma hora que Ló estava entrando em conflito lá com os pastores dele, os pastores dele com os pastores de Abraão. Abraão chegou e falou: meu filho, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, chega uma hora que é melhor uma separação harmoniosa. Amém? Amém? Tempo de buscar e tempo de perder. A gente precisa aprender que muitas das vezes perder abre caminho para ganhar coisas muito maiores. E andar com Deus, andar na obediência de Deus e entregando todas as coisas nas mãos do Senhor e no domínio, no comando do Senhor, não é entregar e falar assim: não, Senhor, só para o Senhor ficar sabendo, mas deixa que as decisões eu tomo. Não, é entregar e confiar nele. Deixar que ele te dê todas as respostas, deixar que ele abra os teus caminhos, que ele vá cuidando de todo o teu caminho. É abrir caminho para as coisas maiores, é abrir portas para as coisas maiores. Eu posso ouvir glória, igreja maravilhosa? Glória a Deus. Tempo de rasgar e tempo de coser. Há um tempo que a gente precisa rasgar as vestes em ocasiões de luta. Mas tem aquele tempo que a gente precisa pegar uma linha e uma agulha e coser pinturas criadas nos nossos relacionamentos pessoais. Tempo de estar calado e tempo de falar. É difícil, né? Fala a verdade. Eu acho que não tem nada mais difícil do que isso. Aquele bordão, pronto, falei. Isso é inferno, é coisa do inferno. Não, falei, me aliviou. Não. Quando a gente busca discernimento do Senhor, Senhor, posso falar? Senhor, direciona. Senhor, deixa que eu fale as coisas somente do Espírito. Porque há momentos em que o silêncio é ouro. Mas há momentos também que silenciar diante de uma situação de injustiça é omissão. E pode ser até crime. Silêncio pode ser até crime. Então é discernir o tempo de falar. E quando falar, falar com o quê? Com discernimento, com justiça de Deus e humildade. A Bíblia, em Tiago 1, 19 e 20, orienta todo homem a ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Por que pronto para ouvir? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. A gente acha como se tivesse 3 bocas e um ouvido. E isso é da gente. Às vezes fala que é de mulher, mas não é homem também. E se bobear, o homem é pior que a gente. Né? Então, o que ele fala? Pronto para ouvir. Você tem 2 ouvidos. Então, ele tem que funcionar mais do que a boca. Amém ou não amém? Amém. Então, é preciso ter esse discernimento que cada ação, cada palavra nossa manifeste a justiça de Deus, manifeste a glória do Senhor. Salomão termina o bloco do verso 8 dizendo: tempo de amar e tempo de aborrecer. Nós vivemos numa sociedade que parece que está proibido aborrecer o mal. Que muitas das vezes nós somos obrigados a abraçar o mal. É como se nós fôssemos obrigados a nos associar ao mal e chamar de bem. Só eu que vejo isso? Quem só ama, tá torto. Anda meio torto. Se você ama e você não odeia. Porque Deus não é Deus do amor e Deus do ódio. Deus não é amor e Deus não odeia o mal. Nós estamos aqui com o projeto de Deus. Nós somos criados à imagem segundo a semelhança do Senhor. E nós, pela palavra, nós estamos sendo aperfeiçoados. Para quê? Para sermos mais parecidos com Ele. Nós estamos sendo aperfeiçoados, que a palavra nos limpa, a palavra nos purifica, a palavra, quando a gente vem com a palavra, você passou por uma situação, às vezes você está no lugar, você ouve aquilo que não quer, então para você limpar a tua mente, você pensa o quê? Na palavra. Você busca o louvor, você busca o versículo, você busca uma oração, você chama o Senhor Jesus, invoca o nome do Senhor. Então, e lá em João 15 fala: vós sois limpos pela palavra. Então, às vezes você
Ela me limpa, me purifica, me santifica, transforma, muda, e a gente não consegue nem orar. É só clamar e invocar o nome do Senhor. Porque o nome dele nos santifica. A Bíblia não proíbe da gente se irar. Muito pelo contrário, ela só fala irai-vos, mas não pequeis. Então, se você só ama e não odeia, você está moralmente torto, porque a gente precisa estar em uma guerra constante contra o mal, estar numa guerra constante contra tudo aquilo que aborrece o Senhor. Então não pode ser só amor, só paz e amor. Não pode. Remédio, exemplo, é remédio. Remédio é droga, não é? O que é que difere o remédio do veneno? A dose, a quantidade. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A gente precisa muitas das vezes conviver. Pessoas, a gente precisa tratar bem? Precisa. Por quê? Porque senão a gente não reflete o amor de Deus. Mas orar e pedir a oportunidade ao Senhor e pedir ousadia para que você demonstre, para que você declare que aquilo ali não pertence ao Senhor, que você não pertence àquele mundo, que você não é desse mundo e que aquilo não agrada a Deus. E Deus vai te dar a oportunidade para você falar com humildade, com justiça e com amor. Amém. Porque nós não podemos condenar ninguém, porque Deus não nos constituiu juízes de ninguém. Mas segundo a orientação do Espírito Santo, a gente pode falar sim. Mas buscando, desde que esteja buscando o discernimento do Senhor. Não fazer nada sozinho. Tempo de guerra e tempo de paz. Essa guerra é permanente. Porém, nós precisamos ser pacificadores, promover a paz, somos agentes da paz, porque nós somos súditos daquele que é o príncipe da paz. Amém? Amém. Tudo fez Deus formoso no seu tempo, já estou no versículo 11 que eu não li no início. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então não tem tempo perdido. Às vezes nós estamos no processo, sabe essa coisa de inclusão? De a gente achar que tem que fazer o que o outro faz? Que tem que estar vivendo no tempo do outro? Não. Não existe tempo perdido. Às vezes você fala, fulano foi, eu não fui. Fulano já está lá na frente, eu não estou não. Não existe tempo perdido. No tempo da eternidade, no tempo de Deus. Você tem o seu processo. Você tem o teu tempo. Até mesmo o tempo de dor. Quando é propósito de Deus, é entregue nas mãos de Deus, torna-se formoso. Por quê? Porque cumpre um propósito. Propósito eterno, determinado por Deus. E é uma obra que nós só veremos na eternidade. Glória a Deus. Deus pôs o que no coração do homem? Deus pôs a eternidade no coração do homem. Por causa disso, a gente tem essa inquietação de controlar o amanhã, de descobrir coisas, essa ansiedade de querer fazer, e isso é natural, essa inquietação. A gente passa pela fase de descoberta, como eu citei aqui no caso da Esté. A Esté está mais na fase dessa descoberta. Né? Nós já sossegamos um pouco. A Lúcia, que é mais novinha, já sossegou um pouco. Ela talvez não sei quantos anos você tem, mas talvez já tenha sossegado um pouco. Mas nessa fase da descoberta, essa inquietação que a gente sabe como funciona. Isso é natural. Por quê? Porque há algo lá dentro que é desconhecido, mas é tão intenso. É a eternidade que Deus colocou no nosso coração. Tem um trecho que eu li uma vez, que o nosso coração tem saudades de coisas que não conheceu. É a eternidade que Deus colocou no coração do homem. Né? Então, a gente quer saber o futuro, quer buscar experiências novas, e pessoas novas, e coisas novas. Só que lá, aí mesmo, em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 1 a 11, Salomão conta que ele foi buscar
o sentido da vida, foi buscar sentido da vida e experiências novas. Ele já era o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, foi buscar felicidade em festas, bebida, sexo, realizações, riqueza, música. E olha que ele realizou foi coisa. Mas o que acontece no final? Depois de todas essas aventuras, ele diz lá no versículo 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não os neguei. Sonhos de muita gente, né? Tudo que você vê que você deseja, quer comprar, quer fazer, né? E tudo que ele colheu foi o quê? Frustração. No versículo 11, 2 versículo 11, ele termina dizendo o quê? Tudo que fizeram as minhas mãos, todo o trabalho que com fadigas realizei, tudo era vaidade. Correr atrás do vento. Nenhum proveito debaixo do sol. Por quê? O nosso coração tem o formato de Deus. Salomão é homem de Deus. Mas ele quis fazer descobertas. Ele é escolhido por Deus. O nosso coração tem o formato de Deus. Coisas não substituem. Só Deus satisfaz a necessidade da nossa alma. Só Deus satisfaz a sede da nossa alma. O segredo de descansar, de confiar, é alinhar ao tempo de Deus. Ao tempo que você está vivendo, ao tempo de Deus. Os sonhos que você tem, ao tempo de Deus. Aos sonhos de Deus. Para que Ele venha realizar. Se aprover a Ele. Lá em Efésios 3:20 que o Senhor é fiel para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ainda que você não esteja preparado, Ele vai te moldar, Ele vai te forjar, Ele vai te preparar para receber aquilo que Ele tem sonho para você. E você vai ver que é muito melhor. Você fala, nossa, eu pedi uma coisa, eu esperei uma coisa, e Deus fez muito mais, muito além daquilo que eu pedi, daquilo que eu sonhei, daquilo que eu imaginei. Porque esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus de Salomão. E esse é o Deus do nosso tempo.